Bem-vindo ao seu Avenida das Artes de hoje. Temos como convidado o Padre Anselmo Borges e também professor universitário. Sr. Padre, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui no Avenida das Artes. Obrigado eu pelo convite tão generoso como fez. Não, é generoso e é com muita admiração, como sabe, que eu tenho pela sua obra, pelos seus escritos e pelo seu pensamento. O Padre, de facto, Anselmo Borges é padre da Sociedade Missionária da Boa Nova. Estudou em Teologia na Universidade Gregoriana de Roma, Ciências Sociais na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris, Filosofia na Universidade de Coimbra e na Alemanha, em Tubinga. É docente da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Letras, no curso de Filosofia. Exato. Em Coimbra, regendo nomeadamente as cadeiras de Antropologia Filosófica, Filosofia da Religião e Ética e orientando um seminário também sobre Mulheres e Religiões no mestrado. E doutoramento aqui também, não é? De estudos feministas, é isso, Padre? Sim, estes estudos feministas são em Coimbra. Em Coimbra. Aqui na Universidade do Porto. Doutoramento também aqui, neste momento, não é? Na Faculdade de Medicina, num doutoramento em saúde mental, onde tenho um módulo sobre antropologia fundamental e ética. Como é que, desde jovem, sempre foi esta sua vocação, nasce desde cedo? Porque nós queremos conhecer também quem é o Padre Anselmo. Como é que chegou a este pensamento, à teologia, à filosofia, este mundo que o apaixona permanentemente? No fundo, foi pela vocação também que chegou aqui, ou isso nasceu já em si, desde cedo? Olha, eu devo confessar-lhe que desde muito jovem me admirei com o mundo e, sobretudo, fui muito tocado pelas grandes perguntas. O que é que eu sou? Ando aqui a fazer o quê? E, concretamente, fui muito marcado pela ideia da morte. Imagine, qual o sentido da existência, qual o sentido da vida. E por isso mesmo pus-me a caminho, tive sorte, até porque muito cedo estudei no estrangeiro. Repare, em 1967 eu estava em Roma a estudar e, portanto, isso era algo de excepcional na altura. Vivíamos aqui num país muito fechado e eu vou para Roma e contacto depois com a Europa, incluindo países na altura do leste comunista e, portanto, isso deu-me uma abertura de horizontes. Grande ao mundo, não é? Ao mundo, exatamente. Portanto, tive sorte, havia essa curiosidade de base e depois também tive sorte na medida em que tive possibilidades que outros não tiveram. E também tive a possibilidade de contactar com grandes nomes, nomeadamente da filosofia e da teologia a nível mundial. Podemos dizer que também é um missionário no pensamento. Olha, nunca ninguém me tinha feito essa observação, mas julgo que define muito a minha missão. Aquilo que eu conheço do Padre Anselmo, que é e hoje vamos falar sobre um grande colóquio que está a ocorrer dentro em breve, no próximo mês, mas o Padre Anselmo tem essa missão sempre de caminhar pelo pensamento, pelos pensamentos, pela filosofia e entusiasmando a si, aos seus alunos, às pessoas que de facto partilham consigo, mas também congregando em diálogo muita gente de grandes nomes intelectuais deste mundo, de facto, nesses seus colóquios, nesses encontros. Por isso é que eu acho que há uma missão também sua nesse âmbito, não é? E reequacionar sempre o pensamento. Sabe, dá-me imenso prazer levar as pessoas a pensar, a interrogar-se. Para mim, o problema atual, talvez o grande problema atual é que as pessoas não se põem as grandes perguntas. Eu julgo que o problema do nosso tempo não é tanto não haver respostas, é sobretudo as pessoas não estarem despertas para as grandes questões, as grandes perguntas. Ora, o ser humano é ser humano, em primeiro lugar, porque se nós fazemos perguntas é porque somos perguntados. A vida é uma constante pergunta. Nós somos perguntados pela vida, pela realidade, e por isso é que nos espantamos. E aqui, cá está, nós aprendemos lá no liceu, no antigo liceu, aprendíamos que
a raiz da filosofia é o espanto, mas eu distingo muito bem entre o espanto positivo e o espanto negativo. Então, como assim? Então, o espanto positivo, olhe, olhar para o rosto de uma pessoa. O rosto de uma pessoa é qualquer coisa que nos fascina. O rosto de uma criança, um sorriso, veja, o céu estrelado, um pôr do sol nos Alpes, sobre o mar, tudo isso espanta-nos, admira-nos. É existir, é o existir. Eu podia pura e simplesmente não existir, mas existo. Tudo isso causa espanto e a isso eu chamo o espanto positivo. Mas depois a seguir há aquilo que nos interroga de forma negativa. Quando a gente vai a Auschwitz, por exemplo, quando a gente ouve falar em pedofilia, quando a gente ouve falar em violações, quando a gente vai a um hospital e vê todo o sofrimento, todos os horrores que a gente vê na televisão, tudo isso também nos interroga e nos causa espanto, mas esse é o espanto negativo. Dizemos, como é que é possível? Que horror! Como é que isto é possível? Então, a pergunta, a filosofia e todo o pensar surge deste confronto entre o espanto positivo e o espanto negativo. Se a realidade nos espanta positiva e negativamente, então a gente pergunta, o que é isto? E pomos-nos a caminho. E todas as ciências dão o seu contributo e depois de todos tentarem dar a sua resposta e todas as ciências serem convocadas para a resposta pela realidade, ainda estamos sempre a caminho. No fundo, esse espanto é o convocar-nos à atenção sobre a realidade do mundo, aquilo que nos rodeia, não é? Exatamente. E pensar sobre isso mesmo. E isso é exaltante. Viver a esta exaltação de sermos interrogados pelo mundo, de contemplarmos o mundo e de tentarmos responder a esta grande pergunta. O ser humano é ele próprio, constitutivamente, um ser da interrogação. Sendo um padre, e para completarmos assim esse seu percurso, sendo um padre da Sociedade Missionária da Boa Nova, que eu queria que nos explicasse então esta Sociedade Missionária da Boa Nova, que é aqui em Valadares, em Gaia, também foi missionário. Sim, também fui missionário naquele sentido agora mais estrito, se quiser, e religioso. Eu estive durante 3 anos, concretamente em Moçambique. Nós somos, portanto, um instituto missionário. Isto é, um grupo de homens, irmãos que colaboram, mas sobretudo padres. Vivemos em comunidade e estamos em várias partes do mundo. Estamos em Angola, estamos em Moçambique, estamos na Zâmbia, estamos no Brasil e estamos no Japão e aqui também em Portugal. E qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é comunicar a mensagem de Jesus aos homens e às mulheres e promover as pessoas, portanto, nos seus direitos fundamentais e na sua dignidade. Nesta história complicada que vivemos hoje, e que alguém diz que a história apresenta-se como um caminho seguro e possível para compreendermos e interpretarmos este pulsar da vida, mas há o filósofo, o Caspar, que nos pergunta que a história tornou-se hoje o nosso maior problema. E diz-nos ele, experimentamos atualmente a radical historização de todos os domínios da realidade. Tudo se aprende sob o signo da revolução e da mudança. Dificilmente existe algo que seja firme e estável. Há, de facto, este pulsar, é possível compreender a história, ou como diz o Caspar, às vezes tudo se torna difícil, dificilmente existe algo de estável, parece que vivemos numa metamorfose permanente. Isso permite-nos viver, Padre Anselmo? Permite-nos viver, vamos lá ver. Nós vivemos um tempo muito complicado. Isto, no fundo, é compreendermos a história que vivemos. Sim. Nós, para compreendermos a história, evidentemente que temos de compreender o nosso passado. Nós temos umas costas, não é? É o nosso passado. E este nosso passado é o nosso passado individual, não é? Eu tenho o meu passado individual, familiar, biográfico. O meu amigo tem também a sua história, o seu passado. Ora, este passado implica também o nosso passado agora coletivo, nós portugueses, nosso passado de portugueses, nós somos europeus, nosso passado europeu, e caminhando sempre para trás,
Vamos até ao Big Bang, quer dizer, nós pertencemos a uma história que vem desde o Big Bang e não havia vida e apareceu a vida e depois houve o salto para, através da hominização, não é? Passámos do Australopithecus para o Homo erectus e temos agora o chamado Sapiens Sapiens, entre parênteses, Sapiens Sapiens, Sapiente Sapiente, mas também Demens Demens, demente Demente, demente Demente. Ora bem, então, vimos no passado, estamos no presente e a história implica também uma perspectiva de futuro. Nós estamos aqui e estamos a perspectivar o futuro. O que é que esse texto me sugere? Sugere-me que realmente nós vivemos num tempo de muita instabilidade, de muita mudança. Por isso é que alguns chamam a este nosso tempo já um tempo de pós-modernidade. Quer dizer, assistimos sobretudo a grandes mudanças. E as grandes mudanças dão-se, em primeiro lugar, por causa das transformações tecnológicas. Em primeiro lugar, as grandes transformações na humanidade dão-se pela mudança nas tecnologias. Ora, as tecnologias atuais estão constantemente a mudar e, repare, nós temos, por exemplo, a internet, nós estamos em contacto, digamos, com todo o mundo através da rede e isso dá-nos uma nova sensação do tempo e dá-nos também uma nova sensação nas relações de uns com os outros. Há um grande sociólogo que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Zygmunt Bauman, e ele fala a sociedade líquida, a modernidade líquida. Modernidade líquida, exatamente. Veja, realmente este texto sugere esta sociedade líquida, isto é, as nossas relações já não são sólidas, estáveis, mas são líquidas, tudo se esvai das mãos, não é? Nós, se deitarmos aqui água, aqui nas mãos, a água esvai-se. Assim, as nossas relações hoje, as próprias relações de amizade são muito instáveis, portanto, há uma dificuldade grande hoje para muita gente em viver, exatamente devido a esta constante transformação e a esta instabilidade. O que é que permanece apesar de tudo? Olha, permanece a pergunta, o que é o homem, e permanece exatamente porque o homem, o ser humano, é esse ser que pergunta e pergunta ilimitadamente, que pergunta inclusivamente por Deus, pelo infinito, significa que o ser humano tem uma dignidade. Uma dignidade. E esta dignidade é que é o ponto estável no meio de toda esta instabilidade. Se conseguirmos manter os direitos humanos e a consciência desta dignidade humana, então seremos capazes de viver nestas constantes transformações, porque saberemos pôr estas mudanças ao serviço do ser humano, dos seus direitos, da sua dignidade, da sua realização. No fundo, um pouco aquilo nas suas palavras, e já vamos falar dos seus livros, há permanentemente nas propostas do Padre Anselmo um certo iluminismo no sentido do Kant. O sapere aude, homem, diz-nos o Kant, tenha coragem de te libertares da tua minoridade culpada de usares a tua razão, a tua inteligência. Acho que sim. Eu acho que nós estamos a precisar desse iluminismo nesta sociedade de hoje. Um iluminismo no sentido que nos leva a pensar, que nos estava a dizer há momentos, que nos leva a refletir, que nos leva ao espanto, como dizia há momentos, de refletirmos esta sociedade em geral, mas num sentido positivo, como dizia. Sim, não é? Para não vivermos na banalidade. Na banalidade rasante. Nós, sabe, e aqui a Igreja tem culpa. Acho eu, bastante culpa. Na medida em que, na Igreja, infelizmente, faz muito pouco apelo à inteligência. Faz apelo à bondade, e claro, na Igreja é preciso fazer apelo à bondade. Mas a própria bondade tem de ser uma bondade exercida de modo inteligente. Portanto, tem de ser uma bondade, desculpa a expressão, uma bondade que não pode ser lorpa, tem de ser uma bondade inteligente e eficaz, eficiente ao mesmo tempo. Para isso é preciso pensar. Eu estou convencido que se realmente neste nosso país se pensasse mais, de modo mais radical e mais fundo, muito possivelmente não teríamos chegado ao desastre a que estamos a chegar. Sim, e talvez nas suas palavras faz-me lembrar aquele sermão do 43 do Santo Agostinho, quando ele nos diz, nos apela à dialética da razão pela fé, não é?
compreender para crer, crer para entender. Nem não é? mais. Intelego de credas, credas inte ligas. Exato. Portanto, procurarmos refletir nessa dialética fé-razão, não é? Razão-fé. É pela fé que se chega à razão, é pela razão que se chega à fé. Uma fé, para ser compreendida, tem que ser refletida também, não é? Exatamente. Mas, é como na vida, não é? Exato, como a vida. Nem mais. Repare, nós, quando falamos de fé, remetemos imediatamente para a fé religiosa. Mas isso não está correto, não é adequado. Porquê? Porque a fé é um constituinte da nossa vida cotidiana. Nós temos sempre uma crença em algo, não é? Repare, o meu amigo convidou-me para vir aqui e eu vim. Disse-lhe que sim, o meu amigo confiou, se eu tinha dito que sim, que viria, e cá estamos. Repare, agora de um modo ainda mais fundo, quando nós nos metemos num autocarro, esperamos que ele nos leve ao destino, que não haja um desastre. Nós metemos-nos na autoestrada na convicção de que vamos chegar também aonde queremos chegar, que não vai haver um desastre, não é? Nós vamos, por exemplo, ao barbeiro, não é? Ele tem um instrumento cortante, nós esperamos que não enlouqueça e não nos corte o pescoço, está a ver? A nossa vida está completamente baseada na fé, na confiança. Repare, qual é o grande problema do nosso tempo? Aqui, em Portugal, a falta de confiança. E de crédito. Nós também, quando falamos de querer acreditar, pensamos logo só na religião, mas não. O crédito bancário também. Então, a nossa vida está baseada na confiança, a nossa vida está baseada no crédito, não é? No confiarmos uns nos outros, no acreditarmos uns nos outros, para podermos levar adiante a realização comum de cada um e de todos em comum. Mas cá está, esta confiança agora também tem de ser racional, não é? A confiança tem de ser racional. Portanto, nós precisamos da razão e da confiança. Uma confiança que se abre à razão e que é razoável e racional, e de uma razão também que confia. Portanto, a nossa vida provém, se quiser ser uma vida verdadeiramente humana, sadia, tem de ser uma fé tem de ser uma vida na qual convivem bem, não é? Como irmãs, a confiança, a fé e a razão. E aí entra uma palavra que é muito cara ao Padre Anselmo, que é o diálogo. E que diálogo esse, precisamente por tudo isso que está a dizer, essa crença, essa confiança precisa de um diálogo também, na compreensão das diferenças e daquilo que nos aproxima, daquilo que nos separa, não é? O diálogo que é um permanente no seu discurso intelectual também. Repare, nos seus livros passa isso. Eu não parti de nada, não é? Eu não parti de nada, eu fui para... Em primeiro lugar, os meus pais ensinaram-me a andar, ensinaram-me a falar, está a ver? A nossa vida é um diálogo constante. Depois, quando fui para a escola, os livros já lá estavam, não é? Eu falo uma língua que já cá estava, não fui eu que inventei a língua portuguesa, não é? E tudo aquilo que fui aprendendo foi em diálogo com outros. Desde lá, muito atrás, desde Platão, desde Sócrates, por aí adiante, Descartes, todos os grandes literatos também. A gente foi através desse diálogo constante que eu fui aprendendo. E depois no diálogo vivo com professores, no diálogo vivo com gente até simples, gente simples. Eu aprendi grandes coisas de pessoas que eram analfabetas, que não andaram na escola, mas que me ensinaram coisas fundamentais da vida humana, do seu significado. Portanto, nós, enquanto seres humanos, só somos verdadeiramente seres humanos dialogando uns com os outros. Como, por outro lado, a realidade é inesgotável, temos de dialogar uns com os outros, temos de dialogar para irmos mais longe, temos de dar, de receber. E agora, todas as ciências, todas as artes, todas as filosofias, todas as religiões, todas as culturas têm de conviver umas com as outras. Para quê? Para nos enriquecermos mutuamente. Portanto, respeitando as diferenças. Há pouquinho estava a ler um texto do atual Papa, do Papa Francisco, e ele dizia: nós precisamos de caminhar para um mundo à maneira de poliedro.
Muito interessante, portanto, onde todos se integram, não é? Onde todas as culturas se integram, mas onde cada face, onde cada cultura é respeitada na sua peculiaridade. Portanto, é aí nessa igualdade e diferença que o diálogo reside e a nossa riqueza. De facto, está a falar do Papa. Eu até trazia uma frase aqui de Ratzinger, que ainda antes de ser Papa, que nos anos 70 nos escrevia num texto feio e futuro, dizia-nos que é mais fácil, diz o Ratzinger, é mais fácil descobrir o caminho para a Lua do que dos homens para si mesmos. Mas ele fala, vai-nos deambulando aqui no texto, diz a dada altura, mas esta técnica que abriu tais oportunidades à humanidade, ele fala-nos sobre oferece também novas formas de anti-humanidade. E depois tem uma frase que me incomodou profundamente e eu trouxe... Sim, mas olha, a propósito disso, repare, cá está, estas transformações todas, as novas tecnologias. Agora, é necessário colocar as novas tecnologias ao serviço do homem, da humanidade. Exato, porque por isso é que ele diz assim, a cidade dos homens começa a meter-nos medo, por converter-se no túmulo do homem. Exato. É inquietante esta... Sim, é inquietante, vamos lá ver. Aliás, nós sabemos que as técnicas, não é? Tudo aquilo que é humano é ambíguo e por isso mesmo temos de mais uma vez, de refletir para sabermos como colocar as técnicas ao serviço do homem e não ao serviço da destruição. Repare, por exemplo, a energia atómica, nós temos de pensar muito bem nessas coisas, não é? Ou seja, mesmo agora a internet. Eu costumo chamar a atenção para os jovens, não é? E até para os pais, para haver algum distanciamento e algum cuidado, porque tudo aquilo que é humano, repito, é ambíguo e, por isso mesmo, pode servir o homem, mas também pode prejudicá-lo. E temos de estar atentos. Repare, foi com as novas tecnologias que, neste momento, estamos a assistir à destruição, por exemplo, na Síria, de milhares de pessoas com as novas tecnologias. Então, as novas tecnologias todas as tecnologias têm de ser meios ao serviço do ser humano e não da sua destruição. Nesta perspectiva, enquanto eu preparava esta entrevista também, trazia-lhe a grande compositora Sofia Gubaidulina, russa, que passou aqui em Portugal há um ano atrás. Ela, no Jornal Público, escrevia, numa entrevista que lhe fizeram, tinha uma frase que para mim me lapidar de reflexão. Há dois polos de compreensão, diz ela, humana, que são a concentração e a desconcentração, e que guiam não só o mundo artístico, mas também a sociedade em geral. A tendência da desconcentração é cada vez mais financiada e isso é perigoso. O ser humano está a perder cada vez mais união com algo de mais absoluto, com a sua essência. É importante apoiar a tendência para a concentração em algo de mais profundo, nomeadamente na música e arte. Há que salvaguardar a capacidade de concentração do ser humano. E ela pergunta, mas será, e na perspectiva daquilo que estava a falar, mas será que isso ainda é possível na sociedade contemporânea? Será que é possível salvaguardar a capacidade de concentração no ser humano? Neste mundo, de facto, tão desconexo, tão desumanizado como estávamos a falar? Eu acho que, voltando à nossa conversa, um dos perigos maiores do nosso tempo é a dispersão. É a dispersão. E por isso mesmo é o perigo da banalidade rasante. Corremos o risco de constantemente nos dispersarmos e saltitar daqui para ali e não nos concentrarmos, não haver um centro que reúne a nossa pessoa. E aí falava na arte, falava na música. É muito interessante observar como hoje os grandes artistas, os grandes filósofos chamam a necessidade de voltarmos à transcendência. À transcendência. Repare, o ser humano é o ser da pergunta, dizíamos há pouquinho, não é? E de pergunta em pergunta o ser humano chega até a perguntar por Deus. E esse, dizia eu, é o fundamento. Essa capacidade de perguntar, este é que é o fundamento da dignidade humana. Porque perguntar pelo infinito, independentemente agora da resposta que se dê, positiva ou negativa, a Deus,
esse é o fundamento da dignidade humana. Porquê? Porque revela que o ser humano tem algo de infinito nele próprio, não é? E por isso mesmo precisamos então de nos concentrar naquilo que é fundamental, a arte, a grande música, a grande pintura, e é aqui que surge também a problemática religiosa, a problemática do sagrado, a nossa relação com o sagrado. Porque sem essa relação a esse centro, ao sagrado, não é? Porque também a música exprime o sagrado, as grandes artes exprimem o sagrado. Sem essa relação com o sagrado, nós somos apenas, enfim, se quiser, uns animais, enfim, homo faber, quer dizer, fabricamos muitos instrumentos, mas não somos efetivamente pessoas. Padre Anselmo, vamos fazer um pequeno intervalo e continuamos já então a nossa conversa. Fica aí, estamos à conversa com o Padre Anselmo Borges e professor universitário. Até já.